A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 12ª lição do último trimestre da EBD, intitulada O Espírito Humano e o Espírito de Deus. A lição 12 apresenta a mais elevada dimensão da vida espiritual do crente, a interação entre o espírito humano regenerado e o Espírito Santo de Deus, que age em unidade para conduzir o cristão à plena maturidade espiritual em Cristo. No aprendizado da aula, demonstraremos que o Espírito Santo não atua de forma isolada, mas coopera com o espírito humano renovado, produzindo consciência espiritual, fé, discernimento e santificação. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. A lição está organizada em 3 grandes eixos teológicos: a obra inicial do Espírito, testemunho, intercessão e edificação espiritual, e edificação e fruto do Espírito. Iniciaremos o primeiro tópico destacando que a obra do Espírito Santo começa despertando a consciência e gerando a fé salvadora. O espírito humano, que antes estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2:11, passa a responder ao toque divino. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, conduzindo o homem à fé genuína em Cristo. Essa fé é dom divino, e isto vemos em Efésios 2:8 e 9, que não nasce do intelecto, mas da ação do Espírito Santo sobre o espírito humano. Assim, enfatizaremos que a regeneração começa quando o Espírito de Deus desperta a interioridade humana para reconhecer sua real necessidade de salvação. O Espírito Santo pode ser descrito como um mestre interior que conduz o crente à verdade e o instrui no caminho da santidade. Essa pedagogia espiritual está em harmonia com as palavras de Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Observamos que o Espírito não apenas comunica informações, mas forma o caráter cristão, moldando o discípulo conforme a imagem de Cristo, conforme Romanos 8:29. O Espírito Santo age também na transformação da mente, elemento essencial para o crescimento espiritual. Citando Romanos 2:12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Explicaremos que essa renovação ocorre no campo do espírito humano, onde o Espírito de Deus comunica a verdade divina, purificando pensamentos e motivações. A mente renovada passa a discernir a vontade de Deus, experimentando o que é bom, agradável e perfeito. No segundo tópico, aprofundaremos a relação íntima entre o Espírito Santo e o espírito humano, baseando-se em Romanos 8:16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Explicaremos que o testemunho interior é a confirmação divina da filiação espiritual. Esse testemunho não é emocional, mas espiritual, garantindo segurança e identidade ao crente. O Espírito Santo comunica paz e certeza ao coração regenerado, selando a adoção, conforme Efésios 1:13. Prosseguiremos mostrando ainda que o Espírito também intercede em favor dos santos, especialmente nas situações em que a alma humana não sabe expressar suas orações. O mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ressaltamos que essa intercessão revela a perfeita comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito humano. O Espírito Santo traduz as intenções mais profundas do crente diante do Pai, ajustando-se assim à vontade divina. É nesse ponto que a oração se torna um ato espiritual e não racional. No terceiro subtópico, veremos que a presença do Espírito Santo na vida do crente visa a edificação do homem interior. Judas 1:20 recomenda: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Observaremos que essa edificação é o crescimento espiritual contínuo, onde o Espírito Santo, habitando no interior do homem, fortalece o espírito humano, tornando-o apto para resistir ao pecado e a perseverar na santidade.
No último tópico, reforçaremos ainda que a oração espiritual é o resultado da união entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. O crente que ora no Espírito, conforme Efésios 6,18, ultrapassa os limites da razão e entra na esfera da comunhão espiritual e profunda, onde o Espírito Santo conduz a súplica e produz descanso e confiança em Deus. A oração deixa de ser mero rito e se torna expressão de uma vida espiritual renovada. O ápice da vida cristã é o pleno domínio do Espírito Santo sobre o homem interior, de modo que o crente vive segundo o Espírito, conforme Romanos 8, 5 e 6. A maturidade espiritual se manifesta quando o espírito humano, completamente submisso, reflete o caráter de Cristo. Paulo expressa o fator dessa realidade em Gálatas 2,20 ao afirmar: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, a comunhão entre o Espírito Santo e o Espírito regenerado resulta em uma vida vitoriosa, obediente e frutífera. Encerrando a lição, destacaremos que a comunhão entre o Espírito de Deus e o Espírito humano produz o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Esse fruto é o reflexo do caráter de Cristo, manifestado no crente, a evidência visível da transformação espiritual e o sinal da maturidade cristã. Concluímos afirmando que o relacionamento entre o espírito humano e o Espírito de Deus é o ponto culminante da restauração integral do ser humano. O Espírito Santo não apenas habita, mas coopera, ensina, consola, intercede, transforma, elevando o homem à estatura completa de Cristo, conforme Efésios 4, 13. Encerraremos a lição e este vídeo enfatizando que a verdadeira espiritualidade não é uma experiência mística isolada, mas a vida contínua de comunhão com o Espírito Santo, em submissão à santidade, visto que o Espírito Santo é agente divino que torna o espírito humano vivo, consciente e frutífero. Ele conduz o crente da regeneração à maturidade, da oração à intercessão, da fé à plenitude do amor. Assim, a vida cristã autêntica é resultado da harmonia entre o Espírito de Deus e o espírito humano regenerado, uma comunhão que transforma o interior e reflete o caráter de Cristo no mundo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 12ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, mais uma vez, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, a assistir, se inscrever, compartilhar, comentar, para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.